O ano começa com diversas contas a pagar, além de matrículas dos filhos e material escolar. Tem IPVA, IPTU, ITR e tantas outras. Por isso é importante adequar o orçamento às despesas. Mas quais são as consequências para quem não faz um planejamento? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem está aqui comigo no estúdio do Jornal da Justiça é o advogado Jacques Veloso, especialista em direito tributário. Primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Bom, a gente sabe que o IPTU é um tributo obrigatório, né? Sim. Quem deixa de pagar, o que acontece? Hoje em dia há um erro muito comum as pessoas acharem que é uma vinculação do IPTU com alguma ação do Estado. E às vezes, porque a rua não tem asfalto e tal, acho que não precisam fazer o pagamento. Mas, na realidade, se você não faz o pagamento do imposto, você terá seu nome escrito de ativa, o imposto será acrescido de multas, de juros, enfim, você passará a ter um ônus ainda maior por não ter feito esse pagamento no tempo correto. E a pessoa corre o risco, por exemplo, de perder o imóvel? Sim, sim. Se a dívida for ajuizada e não houver um parcelamento ou não houver nenhum tipo de acordo com o Estado, o imóvel pode ser levado a leilão, é feito o pagamento da dívida, e somente a diferença volta ao proprietário. Em relação ao IPVA, quais os prejuízos para quem atrasa esse imposto? Assim como o IPTU, você também terá uma inscrição em dívida ativa, terá um acréscimo de multas e juros, e dependendo do estado, as multas são pesadíssimas, os juros são pesadíssimos. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, os juros é INPC mais 1%, que é uma correção de em torno de 18% a 20% ao ano. Então, é um imposto que fica muito caro com o passar do tempo se você deixa de pagar. Agora, no início do ano, a gente tem muitas contas, né? Tem impostos, tem material escolar para quem tem filho. Como se programar em relação a essas contas? Que prioridade a gente deve dar nesse momento? Isso a maioria dos estados e dos municípios mandam o carnê do IPTU e do IPVA no início do ano com a previsão de um parcelamento. Esse parcelamento, ele é um parcelamento sem ônus, né, para aquela pessoa que opta, sem juros. Né? Uhum. O ideal é que ela atenda aquele parcelamento para evitar um maior ônus naquele imposto. Mas, de fato, muita gente deixa de fazer essa programação financeira e aí depois das festas do Réveillon vem a ressaca tributária, né? E tem que pagar esses impostos ainda sem ter dinheiro para isso. Né? E como a pessoa pode fazer a consulta do valor do IPVA, por exemplo? Isso fica disponível nos sites dos entes, né, tanto do município quanto dos estados. Agora, uma coisa muito importante, quando você recebe a cobrança do IPTU e do IPVA na sua casa, você tem 30 dias para questionar o valor que foi cobrado. Então, é importante que a pessoa receber esse carnê, verifique se está correto o endereço posto, se o valor da avaliação do imóvel é compatível com a realidade, ou do carro é compatível com a realidade. E um detalhe que muita gente não observa é se a alíquota está correta. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, eu moro numa kitnet. Sim. A kitnet é um imposto comercial, a alíquota é de 1%. Mas se eu habito essa kitnet, se eu moro como residência, eu posso pedir que haja uma redução da alíquota para 0,3%. E muitas pessoas não sabem disso. Muita gente não vai atrás desse tipo de benefício. E isso é muito importante, reduz em 30%, né? Reduz para 30% o seu ônus tributário. E ela vem ali, né, explicadinha, então... Vem no carnê, tem todas essas informações, qual é o valor que avaliaram o seu imóvel, qual a alíquota que foi aplicada, se ele foi considerado residencial ou comercial, e todos esses detalhes devem ser observados pelo contribuinte para que faça valer os seus direitos. Agora, para quem está inscrito na dívida ativa e não fez a renegociação, o senhor falou no início que é importante também essa renegociação, Sim. né? Quais são os... Quem hoje está em dívida ativa e não fez nenhum tipo de negociação pode ter uma série de restrições. Primeira restrição básica é que você não pode ter nenhum tipo de contrato com o poder público. Então, quem está em bancos públicos, como o Banco do Brasil, BRB e outros bancos estaduais, teria suas linhas de crédito todas cortadas. Além disso, essa dívida pode ser protestada e isso geraria inclusão em cadastro de restrição de crédito. Então, o ideal é que você mantenha esse tipo de conta em dia, até porque a prescrição é longa, o Estado tem 5 anos para nos cobrar, então não pagar pode gerar uma dívida bem elevada no futuro. Ok, doutor Jacques Veloso, muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouquinho mais, ok? Nós voltamos a falar aqui no estúdio com o advogado Jacques Veloso, especialista em direito tributário, sobre os impostos que vencem logo agora no início do ano. Bom, doutor, a gente falava agora sobre restrição, dívida ativa. Algumas pessoas argumentam, né, por ter a rua esburacada, não ter infraestrutura,
que não vão pagar os impostos, né? Fazem desse motivo uma justificativa para não pagar. Eles podem vincular essa situação ao não pagamento, está certo? Isso é um equívoco comum, na realidade, né? Porque às vezes o equívoco até que é gerido, que é provocado pelo próprio Estado, que faz a publicidade para estimular as pessoas a pagar e coloca lá, pague para que a gente possa construir uma escola, pague para que a gente possa manter as estradas. Só que, na realidade, os impostos não possuem nenhuma vinculação com nenhuma atividade do Estado. O IPTU e o IPVA vão para os cofres públicos, como o ITR, vão para os cofres públicos e o Estado vai gastar de acordo com o seu orçamento. Então, isso não é uma justificativa. Essa má gestão do dinheiro público tem que ser decidida nas urnas na hora do voto, não no pagamento do imposto. Até porque se todo mundo resolver não pagar, né? Para o Estado. Não vai funcionar mais. Não vai funcionar né? absolutamente nada. Bom, a gente tem aqui uma dúvida. Se a pessoa não pagou um ano, né? Vamos supor, deixou de pagar o ano de 2013, mas pagou os anos subsequentes. Ela pode ainda ser inscrita na dívida ativa? Ela pode. Ou tem como renegociar isso aí? O Estado funciona? Tem 5 anos para nos cobrar. Então, se eu deixei de pagar 2013, o Estado tem até 2018 para fazer a execução dessa dívida. Então, mesmo que eu tenha pago 14, 15, 16 e deixei 2013 para trás, isso poderá ser objeto de uma execução. Aliás, é muito comum que o Estado demore um pouco para fazer essas execuções por causa do valor do débito. O Estado não costuma ajuizar ações com débito muito pequeno. Então, é muito comum que ele espere passar o tempo para que aumente a multa, aumente os juros, venha o vencimento de outras obrigações e faça uma execução única num valor um pouco maior. Aliás, muitos estados e municípios têm usado meios alternativos de cobrança, como é o protesto. É muito comum hoje você ter protestos dessas dívidas em cartório, o que gera até um efeito mais imediato contra o contribuinte, necessidade de limpar o nome, né? Porque isso já vai direto para Serasa, SPC e outras restrições. Agora, para o contribuinte, o ideal é não esperar chegar nessa execução, né? Tentar o quanto antes. A dívida tributária é uma dívida cara. O ideal é que você mantenha seus tributos em dia, porque os juros hoje do tributo são muito altos. Agora, se essa pessoa tiver dúvida, como renegociar, quem ela deve procurar? Olha, hoje você tem um atendimento no próprio fisco, que costuma ser muito receptivo aqui por procura para acertar seus débitos, ou um advogado especializado na área para que dê orientação devida. Né? Ok, doutor Jacques Veloso, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Tribunal da Justiça. Até uma próxima. Até uma próxima. Uma boa tarde. Boa tarde.